o que são as arcas, para que a gente não tenha nenhuma confusão para quem está no nosso chat aqui, né? Então, se são naves, se não são, se é a arca bíblica do dilúvio, tá? Primeira coisa. Segunda coisa é, essas arcas, elas hoje elas estão operacionais? Se sim, quem as controla? A arca bíblica tem uma relação, sim, com as arcas que se encontram hoje. Na verdade, já estão aqui há milhões de anos atrás. Elas foram deixadas pelos semeadores antes da grande batalha galáctica, da guerra ancestral galáctica, com a queda de Maldek. Então, elas já estão aqui há muito tempo. Vamos supor que tem uma catástrofe eminente. As arcas, elas funcionam como se fossem botes salva-vidas. Elas vieram à superfície, abriram, né? Quem tivesse a frequência correta, por isso que fala, né? A Noé, que ele foi um justo e ele pôde entrar na arca. E foi exatamente isso que aconteceu. E a arca conseguiu recolher todo o material genético dos animais, das plantas, para refazer o mundo novamente. E elas fazem isso, elas são botes salva-vidas também, em caso de uma catástrofe universal. A raça humana é feita por 22 genéticas diferentes. Nós somos uma combinação das 22 genéticas diferentes. Aliás, isso é confirmado pelo Alex Kohler, né? Alex Kohler, que foi um contatado dos andromedanos, também que fala sobre as 22 genéticas, a própria Helena Danã, o Dr. Michael Salla. A gente sabe que nós temos realmente, nosso DNA é um grande enigma. Aliás, os cientistas falam que é um dos maiores enigmas de todos os tempos. Nós temos vários filamentos de DNA que não estão ativos. E isto, meus amigos, foi feito deliberadamente ao longo da história. Nós somos uma raça projetada, nós somos projetados pelos extraterrestres. Então, os nossos criadores estão retornando. E eles deixaram essas arcas aqui enterradas. Uma delas está na Ucrânia e elas têm uma característica bem interessante, por isso que foi um dos motivos da batalha, tá? Está acontecendo lá. Eles querem recuperar essa arca. A arca ela é repleta de tecnologias. Ela é uma nave espacial, que é uma arca. Por que ela é chamada de arca? Porque tem tecnologia holográfica e tem um militar da ativa, da Aliança da Terra, que confirma a existência dela, que é o JP, que se comunica periodicamente e dando atualizações para o Michael Salla, para o Dr. Michael Salla. JP realmente é um militar. E ele fala, eu estive na arca, tem uma arca em Caldas Novas, ele confirma aqui no Brasil, todas com essa característica, assim, você tem um lugar com uma vegetação linda, maravilhosa, e tem um terreno arenoso. Em Caldas Novas? Caldas Novas, Goiás. Mas a gente, subterrânea. Mas a gente tem alguma ideia disso? Da local... Tem, porque é o seguinte, ele falou, a mesma anomalia que acontece na Ucrânia, acontece em Caldas Novas. Como que é essa anomalia? Você tem um terreno arenoso, totalmente arenoso, redondo, esférico, ok? Totalmente esférico. E ao redor você tem o quê? Vegetação. Vegetação, rios, tudo bonitinho. Igual exatamente em Kherson, na região de Kherson, na Ucrânia, que também tem essa característica. Tem uma também no Triângulo das Bermudas, tem no Oceano Pacífico, tem uma na China, tem uma na França e também fora do planeta Terra, na Lua. São várias arcas, elas estão conectadas entre si, existem vários portais. Essas arcas, elas estão sendo ativadas. Quando elas começam a ser ativadas, eles emanam radiação. A radiação deixa todo o terreno arenoso, por isso que fica arenoso. Aliás, os cientistas, eu fui ver essa explicação, né, do Dr. Michael Salla, mostrou, não tem explicação, é um mistério. Por que o terreno fica arenoso? Na Usantia, por exemplo, né, fala Ucrânia. Não tem, e na região de Kherson, não tem uma explicação. Porque o lugar tem uma vegetação vasta, maravilhosa, linda, tudo verdejante, só que ali fica o quê? Uma esfera em forma de nave, que é o mais impressionante, com o terreno arenoso. Terreno totalmente arenoso, como fosse um mini deserto. Um deserto isolado. Totalmente isolado. Mini deserto isolado. Isso não tem explicação. E isso, existem várias partes do mundo e esses locais existem arcas. É claro que nós temos que tomar cuidado, porque existem também dunas, tá? Existem dunas naturais, então vamos tomar cuidado. Também não vamos generalizar. As arcas estão despertando, elas estão sendo ativadas. E os cientistas do mundo inteiro, segundo o JP, que ele é das Forças Especiais norte-americanas, ele fala o seguinte, olha, elas vão sair, elas vão voar, e vão ficar pairando nos céus do mundo inteiro. E ele sabe que isso vai acontecer muito em breve. Todos os governos do mundo sabem disso, e isso é irreversível, isso é imparável. Isso vai acontecer de qualquer maneira.
E eles estão apavorados, porque o que eles vão falar, como eles vão se reportar à população, alguma coisa eles vão ter que dizer. Mais uma grande evidência. O JP, muito tempo antes dessas sondas serem emitidas pelas arcas, ele falou o seguinte: as arcas, isso foi 2 anos atrás, falou o seguinte: as arcas estão começando a emitir sondas esféricas metálicas, e elas serão vistas no mundo inteiro em breve, massivamente. Não sei se vocês chegaram a ver o relatório do Kirkpatrick, da AARO, do Pentágono. Relatório do Kirkpatrick. Anomalias de esferas metálicas, exatamente a mesma descrição, são vistas todos os dias no planeta Terra. Isto é oficial. Se isso não é uma evidência robusta, eu não sei mais o que é. O que essas esferas estão fazendo, segundo o JP? Monitorando o mundo. Elas saem das arcas, vão monitorar, recolher informações, recolher dados sobre o que está acontecendo na superfície, sobre os governos mundiais, e elas retornam novamente às arcas com essas informações, e essas informações são ali compartilhadas entre as arcas, e essas informações, para elas entenderem o que está acontecendo e como elas vão agir no momento exato, e isso é compartilhado com a Aliança da Terra. É uma questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, o mundo inteiro vai saber desta grande verdade. E isto, agora voltando aqui para o retorno à era messiânica, essa seria a verdadeira era messiânica. Ou seja, o retorno à vinda dos nossos criadores. Nossa genética é alienígena. Esse é um fato. Desde o tempo dos Anunnakis, nós éramos um lêmure de cabeça preta, e eles nos modificaram, nos ativaram, e nós estamos aqui novamente. É claro que antes dos Anunnakis terem contato com o ser humano, nós fomos pré-programados geneticamente pelos semeadores. E o Enki, quando ele viu aqui, ele falou: mas essa raça aqui, esse lêmure aqui de cabeça preta, ele não pode ser manipulado para ser um escravo, porque ele já foi projetado pelos semeadores, isso está errado. Mas o Eliu, seu irmão, ele mesmo assim falou: não, a gente precisa desses escravos. Por isso que o ser humano foi manipulado desde todos os tempos. Eles acreditavam que os seus mentores extraterrestres eram deuses. A gente vê isso no Enuma Elish, no tempo que os deuses caminhavam na Terra. O que são as arcas, para que a gente não tenha nenhuma confusão para quem está no nosso chat aqui, né? Então, se são naves, se não são, se é a arca bíblica do dilúvio, tá? Primeira coisa. Segunda coisa essas arcas, hoje elas estão operacionais? Se sim, quem as controla? Primeiramente, a arca bíblica tem uma relação, sim, com as arcas que se encontram hoje. Na verdade, já estão aqui há milhões de anos atrás. Elas foram deixadas pelos semeadores antes da grande batalha galáctica ancestral, da guerra ancestral galáctica, com a queda de Maldek. Então, elas já estão aqui há muito tempo. E a gente vai voltar agora para o zodíaco de Dendera. A cada 13 mil anos, aproximadamente, acontece uma mudança no planeta, onde é uma janela de oportunidade para o planeta ascender. Mas se o planeta, vamos supor, ele não está pronto, não existem pessoas que estão aptas para esse salto, ele acaba entrando numa certa catástrofe. Foi o dilúvio universal. É interessante que esse dilúvio também universal, ele foi também projetado, não só por causa dessas forças, mas pelo próprio Eliu. Então Eliu também, ele manipulou, no caso, a questão geomagnética da Terra, principalmente a inversão dos polos, ele fomentou isso, para causar o dilúvio universal. E as arcas, quando isso acontece, vamos supor que tem uma catástrofe eminente. As arcas, elas funcionam como se fossem botes salva-vidas. Então, elas vieram à superfície, abriram, né? Quem tivesse a frequência correta, por isso que fala, né, que as pessoas, a Noé, que ele foi um justo, e ele pôde entrar na arca. E foi exatamente isso que aconteceu. E a arca conseguiu recolher todo o material genético dos animais, das plantas, para refazer o mundo novamente. E elas fazem isso, elas são botes salva-vidas também, em caso de uma catástrofe universal. E as pessoas justas puderam entrar, né, como foi relatado na própria Bíblia. Inclusive, existe uma alusão bem interessante, que a gente pode linkar. A arca bíblica, o dilúvio universal,
ele está retratado em 270 culturas diferentes. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, 270 culturas diferentes. Então, não é algo cultural, é algo que está em todo o planeta. Todas as culturas do mundo falam sobre o dilúvio universal, sobre essa grande catástrofe. Então, com certeza não é algo bíblico, é algo que faz parte da cultura do planeta Terra como um todo, de todas as culturas. E na versão suméria, fala que a arca, eu acho que interessante, era em forma de disco. É verdade, na versão suméria. Fala que também tem a versão suméria do dilúvio universal, do Noé, até um nome, agora eu vou esquecer. Só que, vamos deter nesse ponto. A arca era um disco. Então, a arca, na verdade, são essas espaçonaves que realmente salvaram a nossa civilização inúmeras vezes. E agora chegou o momento da transição planetária. Por quê? Porque a Federação Galáctica de Mundos não quer simplesmente que salvar um grupo, meia dúzia de gatos pingados. Eles querem realmente que o nosso povo, a nossa civilização dê esse salto quântico. Aliás, nós já passamos por vários reveses diferentes, várias catástrofes diferentes, ciclos de mortes e renascimentos do próprio planeta Terra. Então, agora é o momento. Por isso que a Federação, a Confederação, o Conselho dos Nove e os seres hiperdimensionais, que nós conhecemos como a Grande Fraternidade Branca, se fazem presentes aqui, todos no nosso sistema solar, inclusive com evidências. Meus amigos, quando o telescópio James Webb, existem essas imagens, apontou para Júpiter, a Helena falou, olha, as naves da Federação Galáctica, do Comando Ashtar, estão em Júpiter, e foram vistas naves-mães passando em Júpiter, só que elas ficam do lado de trás. E do Comando Ashtar foi bem impressionante, porque foi incrível aquela anomalia. Depois eles falaram, não, foi erro no telescópio. Aliás, foram vistos no Sol, quantas vezes, né? Foram vistos naves saindo e entrando do Sol, porque o Sol, na verdade, é um imenso portal, né? Então, é algo realmente sensacional. O próprio Bill Tompkins, aquele engenheiro aeroespacial já falecido, acho que ele faleceu em 2018, ele falava que o Sol era um imenso portal, ele chamava essas naves de cruzadores solares. Em Júpiter também, em Saturno também existem portais onde essas naves entram e saem do nosso sistema solar, e isso foi flagrado pelo telescópio James Webb há pouco tempo atrás, foi em 2021. Respondendo a sua pergunta de uma forma mais assertiva, creio eu, a anterior, por exemplo, o JP tem um detalhe muito importante, que faz toda a diferença. O JP, junto com o Jean Charles Moya também, que teve nas arcas, ele é testemunha ocular, junto com o JP, a própria Helena também é testemunha. A tripulação dessas arcas está em estase. Existem sarcófagos, como se fossem cápsulas. E a tripulação das arcas está em estase. Agora, o mais incrível de tudo, que esses escolhidos, essas pessoas que têm o DNA adâmico, reencarnaram na Terra e são a própria tripulação das arcas. Então, nosso corpo é um avatar. Olha só que coisa impressionante, existe essa conexão de pessoas reais com os próprios tripulantes das arcas que reencarnaram no planeta Terra. Então, essa interação, quanto mais as arcas vão ativando, interessante isso, a tripulação começa a se ativar também, o nosso DNA, o DNA dessas pessoas vai se ativando simultaneamente. Impressionante. Simultaneamente. É como se tivesse uma simbiose. Compreenderam? Uma simbiose espiritual. E é assim que acontece. Tá? Muito bem. Da onde que você tira todas essas informações riquíssimas que você traz? Então, tem muita gente que não te conhece ainda, né? E eu assisto as suas lives, eu acho muito legal, porque você cita nomes, datas, origem, bibliografia, quando que a pessoa falou tal coisa, quando que foi o depoimento, quando se manifestou. Então, assim, você é uma biblioteca muito rica e é muito precisa, eu acho isso muito legal, né? Porque tudo que você fala, você cita a fonte disso. Então, eu queria que só você desse um disclaimer rápido aqui, uma explicação rápida sobre de onde você tira tudo isso. Todos os dias, né? A gente acorda de manhã, começa a estudar, ver artigos, comparar dados. Isso é muito importante. Uma das metodologias mais utilizadas na exopolítica é a comparação de dados. Porque, assim, é muito difícil você ter um dado totalmente preciso no terreno da exopolítica, que é um tanto obscuro, né?
Então, o que você precisa? De várias evidências. Para você comprovar coisas no terreno ufológico, você precisa de 1, 2, 3, 4, pelo menos 3 fontes independentes que confirmem. Então, quando você tem 1, 2, 3, 4 fontes independentes, aí recebe o sinal verde. Então, a probabilidade disso ser verdade é muito grande. Por exemplo, quando eu recebo uma informação que tem apenas uma fonte isolada, geralmente eu vou arquivar esta informação. Porque, queira ou não, é muito fraco. Nós não é uma fonte robusta. Ela carece, né? Ela tem que amadurecer mais. Vamos dizer, ela está verde ainda. Ela não amadureceu. Então precisa de mais evidências que realmente corroborem com esta informação. Então tem que ter pelo menos 3, 4, 5. Eu uso esses critérios, que é o mesmo critério do Dr. Michael Salla. Né? O Dr. Michael Salla faz a mesmíssima coisa. Então, se não tiver 1, 2, 3, 4 evidências, porque assim, amigos, geralmente, quando a fumaça, há fogo. Então, quando você tem muita fumaça no local, a possibilidade, a probabilidade matemática de ter algo quente ali, de fato, literalmente falando, é muito grande. Então, nós temos que ter esses critérios. Eu jamais utilizo canalização como fonte? Utilizo sim. Muitas vezes, inúmeras vezes eu vou utilizar canalização. Mas tem que ter uma fonte na superfície que corrobore com isso. Por exemplo, só porque disse, aí eu vou arquivar. Não, mas tem alguma fonte, alguma evidência no mundo da superfície que comprove, que corrobore com essas afirmações? Não tem. Então vai ficar ali arquivado, vai ficar na gaveta. Se uma hora aparecer, aí a gente vai dar uma nova atenção, com certeza, para essa informação. É assim. Então a gente tenta linkar as coisas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 evidências. Poxa, por exemplo, das arcas existem inúmeras evidências, mas é muita gente falando. Por exemplo, nós temos testemunhos de militar, nós temos evidências físicas, nós temos evidências naturais, nós temos evidências de depoimentos, inclusive, de membros do Pentágono. Então é muito robusto. Nós temos evidências também na questão do próprio sistema solar, é a própria prova disso, né? Astronômicos também, que comprovam. Então, na questão das arcas, nós temos mais de 6, 7, 8, acho que dá mais que isso, 8 evidências diferentes. Então é algo que tem que dar atenção, sim. A possibilidade de ser real é muito grande, mas é muito grande mesmo. Eu tenho praticamente certeza, porque cada vez mais aparece. Interessante é o seguinte, um dos indicativos que algo é verdadeiro ou mentiroso é assim, quando algo é mentiroso, geralmente para e fica por ali, sabe? Não avança. Mas a questão das arcas, cada vez mais, as evidências se multiplicam. Então chega um ponto que você fala, poxa, gente, isso aqui é praticamente, matematicamente falando, é 99% de chance de ser verdade. Estou sendo sincero. Né? Então é algo que a gente tem que dar, né? A gente tem que ver e enxergar com outros olhos, né? Porque realmente merece a nossa atenção.